Alô, telespectadores, aqui é a Rose. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estruturação temporal. Qual que é a importância da estruturação temporal para a aquisição da leitura? Bom, a palavra falada exige que se imitam palavras de uma forma ordenada e sucessiva, uma atrás da outra, obedecendo um certo ritmo e dentro de um tempo determinado. De Fontaine explica que a leitura exige também a passagem a um simbolismo, isso é, a visão das formas associadas a um som e, enfim, a sincronização da leitura com os movimentos dos olhos e uma linguagem interior mental, em coordenação com a respiração, para a leitura em voz alta. Para a criança aprender a ler, é necessário que possua domínio de ritmo, uma sucessão de sons no tempo, uma memorização auditiva, diferenciação de sons, reconhecimento das frequências e das durações dos sons das palavras. Mas e a importância da estruturação temporal para a aquisição da escrita? Na escrita também, verificamos o ritmo, quando a criança respeita os espaços entre as palavras e quando consegue ordenar as letras dentro das palavras e as palavras nas frases. Uma letra deve suceder a outra, com a pontuação e a entonação que acompanha uma leitura e uma escrita são sequenciais das nossas habilidades rítmicas. Mas quais as etapas da estruturação temporal? De início, a criança vivencia seu corpo, tentando conseguir harmonizar seus movimentos. Essa etapa é caracterizada pela aquisição dos elementos básicos. Seus gestos e seus movimentos vão se ajustando ao tempo e ao espaço exteriores. Depois dessa fase, vai assimilando também os conceitos que permitirão se movimentar livremente nesse espaço, assimilar as noções de velocidade e duração própria a seu dia a dia. Numa etapa posterior, ela passa a tomar consciência das relações no tempo, irá trabalhar as noções e relação de ordem e sucessão, duração e alternância entre objetos e ações. A partir dessa fase, então, ela começa a organizar e coordenar as relações temporais, pela representação mental dos movimentos, do tempo e suas relações. E ela atinge uma maior orientação temporal e adquire a capacidade de trabalhar no nível simbólico. Por hoje é só. Beijão para vocês, até a próxima. Olá! Hoje nós falaremos sobre os principais conceitos que as crianças devem adquirir segundo a estruturação temporal. A primeira é a simultaneidade. Muitas de nossas atividades requerem atividades simultâneas e são movimentos que, para serem realizados, têm que aparecer juntos. Outro conceito é a ordem e sequência. As nossas atividades cotidianas requerem uma sucessão de movimentos. Para uma criança conseguir colocar em ordem suas ações do dia a dia, precisa ter noção de antes e depois e da ordem que seus gestos podem ser realizados, como antes de dormir eu escovo os dentes, depois da refeição vem a sobremesa. Outro conceito é a duração dos intervalos, porque orientar-se no tempo torna-se fundamental na nossa vida cotidiana, pois a maioria de nossas atividades são controladas por ele. A criança caminha para essa noção de tempo objetivo e nós devemos auxiliá-la nisto. Outro conceito importante é a renovação cíclica de certos períodos. A percepção de que o tempo é determinado por dias, manhã, tarde, noite, semanas e noções. Essas noções, elas são importantes que a criança desenvolva, por exemplo, sobre o inverno, sobre a primavera, os dias das semanas, marcar no calendário para ela poder aprender.
tudo isso é importante. Outro é o ritmo, que ele não envolve somente a noção de tempo, mas está ligado ao espaço também. A combinação dos dois dá origem ao movimento. E o ritmo, ele ocorre em várias áreas de nosso comportamento: o motor, o auditivo, o visual. O ritmo motor está ligado ao movimento do organismo, que se realiza em intervalo de tempo constante. Andar, correr, nadar são ritmos motores. O ritmo auditivo normalmente é trabalhado em associação com algum movimento. E o ritmo visual envolve a exploração sistemática de um ambiente visual muito amplo para ser incluído no campo visual de sua fixação. Tem também o ritmo na escrita, porque os professores, principalmente, podem verificar o ritmo quando a criança respeita o espaço entre as palavras e quando consegue ordenar as palavras dentro da palavra e as palavras dentro das frases. Agora falaremos um pouco sobre as dificuldades na estruturação espacial. Muitas dificuldades podem advir de uma má integração da orientação espacial. São diversos os motivos que impedem ou retardam o pleno desenvolvimento da criança, e alguns deles serão citados agora. Limitação de seu desenvolvimento mental e psicomotor. Crianças tolhidas em suas experiências corporais e espaciais e que não têm oportunidade de manipular os objetos ao seu redor. As que não desenvolveram a noção de esquema corporal, acarretando prejuízo na função da interiorização. As que não conseguiram ainda estabelecer a dominância lateral e nem assimilar as noções de direita e esquerda através da internalização do seu eixo corporal. Insuficiência ou déficit de função simbólica. A criança é incapaz de associar termos abstratos como direita e esquerda. E dificuldade de representação mental das diversas noções.